cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os irmãos, as irmãs que estão em casa. Nesse domingo, hoje vamos estar iniciando a escola dominical nessa manhã, a quinta lição de hoje. Mas antes vamos estar fazendo a oração para iniciar a escola dominical. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esse domingo, de poder estarmos na Tua presença, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Peço a Ti que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã que está em sua casa, Senhor, através dessa live, ó Senhor, pelo Facebook, ó Pai, e abençoando grandemente através do ensino da escola dominical dessa quinta lição, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no domingo de manhã, retornando ao domingo de manhã. O pastor passou as 4 aulas da escola dominical passada, por não estava tendo, e hoje nós vamos voltar ao normal, todo domingo de manhã. E hoje nós vamos estudando a lição 5, que nós vamos estudar, dia 3 de maio de 2020. A lição é sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então nós vamos estudar sobre essa quinta lição que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo da lição se encontra em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, e diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. A verdade prática da lição nos fala assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Então nós fomos o quê? Pela maravilhosa graça divina, fomos libertos dos nossos pecados que nós tínhamos, né? E salvos de uma condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. A leitura em classe, você irmão que tem a sua revista, que está na sua casa, ou você que ainda não tem a sua revista da escola dominical, se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que nós vamos fazer essa leitura. E essa leitura nos fala assim, do versículo 1 até o 10, dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa de pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, mas os pensamentos eram de natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos restaurou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundâncias das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, vamos estar estudando sobre essa parte do capítulo 2, da Epístola aos Efésios, quando Paulo estava escrevendo essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, aonde Paulo estava direcionando essa carta, e é o que nós vamos introduzir e aprender nessa manhã, né? Vamos lá, no comentário da lição e na introdução, logo no começo, nos fala assim: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, que nós vemos no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, da leitura em classe que nós fazemos. Nela, o apóstolo descreve a libertação do pecado como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida
em Cristo. Então nós vemos logo aqui no começo da introdução, que fala que essa epístola que Paulo escreve aos Efésios, apresenta um aspecto de uma doutrina sobre a salvação que nós temos, e nela o apóstolo escreve o que? A libertação do pecado como um favor imerecido, um favor que nós não merecia, e nós hoje estamos através desse favor, se recebemos a Jesus Cristo em nossa vida. Nessa lição nós temos 3 tópicos a estudar, e cada tópico nós temos um objetivo a atingir. No primeiro tópico nós vamos ter que atingir sobre refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, que nós vamos estudar. No segundo tópico, vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E no terceiro, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. E o objetivo geral da lição é refletir que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então vamos estar estudando sobre isso. Diz assim, logo no primeiro tópico dessa lição, que nos diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Nós vamos ver como que era Paulo falando ao Efésios sobre a antiga natureza morta e ofensa em pecado, na antiga criatura, antes de aceitar Jesus Cristo, antes de ter uma relação com Ele. E ele diz assim, e no início da epístola o apóstolo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas e pecado, e éramos por natureza filhos da ira. Então Paulo está falando para os irmãos de Éfeso: olha, antes vocês estavam mortos em ofensa e pecado, e vocês eram considerados como filhos da ira. E nós vamos ver que nesse primeiro tópico tem 2 subtópicos que diz: o primeiro, a condição anteriores, e depois nós vamos ver as nossas ofensas em pecado. Então diz assim nesse primeiro ponto, nossas condições anteriores. Como que era a nossa condição anterior? Como que nós vivíamos anteriormente? Então Paulo, ao escrever, ele fala assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Logo no primeiro versículo que nós lemos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E diz no primeiro versículo, a palavra ofensa, quando Paulo está falando, ele está escrevendo no grego, quer dizer, a palavra ofensa do grego é paraktona, tem o sentido de passo em falso, deliberado. Então Paulo começa a escrever na sua carta em grego sobre que o primeiro passo que vem do grego é um passo em falso. As pessoas estavam dando em falso sentido, dando passos fora do aspecto da vontade de Deus, né? Então por isso que ele usa essa palavra do grego parakatona, que tem o sentido de passo em falso. E o termo para a palavra pecado, que vem de hamataya, para descrever como aquele que erra o alvo. Então Paulo agora usa a segunda palavra do grego, que vem de hamataya, para descrever do grego do pecado. Pecado é aquilo que a pessoa que erra o alvo. O que é errar o alvo? Um arqueiro, quando ele tem o objetivo de usar o seu arco e flecha, ele tem o objetivo de acertar o centro do alvo, mas muitas vezes no treino, ele erra esse alvo. Então o pecado, Paulo falando assim, olha, o pecado é quando nós erramos o alvo, e o nosso alvo é quem? É o nosso Deus. E muitas vezes no passado, Paulo falando para Efésios, vocês têm errado esse alvo, vocês não têm acertado Deus, não têm acertado a Jesus Cristo, por isso vocês têm errado o alvo, vocês têm andado em passos em falso, vocês não têm andado no sentido reto. Continuando aqui, Paulo ainda mais diz assim, ao descrever aqueles que erram o alvo, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, era diagnosticado como morto. Então a nossa natureza, por errar o alvo, o homem ter pecado, nós era diagnosticado. O nosso diagnóstico era como pessoas mortas espiritualmente. O homem estava morto perante Deus. Ou seja, uma declaração real da condição de uma pessoa sem Deus. A condição de uma pessoa sem Deus. É o conceito de uma morte moral, espiritual
provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, no conceito de morte espiritual aqui, Paulo falando a Efésios, olha, irmãos, vocês estavam mortos espiritualmente, em pecados do que? Moral e espiritual. As suas atitudes morais que vocês viviam não eram boas, então vocês estavam mortos moralmente. Vocês estavam pecando, fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus. Muitos de vocês adulteravam, muitos de vocês fornicavam e faziam outros tipos de pecado. E outro tipo, morte espiritual. Vocês não tinham uma vida espiritual com Deus. Paulo falando em sua carta aos irmãos de Efésio e também trazendo para nós. Se nós vamos refletir, irmão, a nossa vida, antes de ter aceitado a Jesus Cristo, se você for refletir na sua vida, eu for refletir na minha vida, antes de ter aceitado Jesus Cristo, como que era a nossa vida moral? Como que era a nossa vida espiritual? Nós fazíamos coisa errada, nós mentimos, nós falamos falso testemunho do nosso amigo, fazia coisas que não devia, passava a noite em festas, bebedeiras, e muitas coisas. E a nossa vida espiritual? Não queríamos nada com Deus, né? Corríamos atrás de tantas coisas, até mesmo muitas vezes críamos em Deus, mas não servíamos o Deus. É a mesma história daquela pessoa que fala: você crê em Deus? Não, eu creio em Deus, mas ele não vive uma vida com Deus. Então assim era a nossa vida. E a mesma coisa é o sentido de Paulo falando em Efésios: olha, o pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então esse pecado nos separava de Deus. Nós não tinha comunhão com Deus. Foi a mesma coisa quanto os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam no paraíso, e ao momento que Adão, ao comer da fruta do pecado, quando a sua mulher passou para ele, Deus começa agora a chegar no paraíso e perguntar por Adão: Adão, cadê você, Adão? E a Bíblia fala que Adão se escondeu de Deus por vergonha. E Deus olhou para Adão e falou: por que você está aí, Adão? Adão falou assim: olha, Deus, eu estou nu. E Deus falou: quem disse para você que estava nu? Ele não sabia antes de ter cometido daquele pecado, mas por cometer aquele pecado, agora o homem começa a se afastar de Deus, ele já não tem a mesma comunhão, já não tinha aquela mesma comunhão com Deus, e ele começa a se esconder de Deus por causa do seu pecado. Então, inevitavelmente, esse pecado separou o homem de Deus. E nós vemos aqui Paulo, ele falando assim, ó, mais ainda nessa carta, ele fala assim, ó: tal como um corpo inerte, né, tal como um corpo inerte, que o homem, né, na sua natureza pecaminosa, ao obedecer à voz de Deus, quem assim vive está morto enquanto vive. Então está falando assim o escritor dessa lição, como um corpo inerte. Como que é um corpo inerte? Um corpo que não se mexe, como um corpo inerte, um corpo que não está se mexendo. Como muitas vezes nós vamos num velório de um parente querido e vemos que uma pessoa morreu fisicamente, você olha no caixão, o corpo daquela pessoa está inerte. Assim é o pecado. Então, como um corpo inerte, a natureza pecaminosa, uma comparação a essa natureza pecaminosa, impede do homem obedecer a Deus e ouvir a sua voz. Nós vemos que o homem, enquanto não conhece a Deus, e ele não recebeu o Espírito Santo, ele é como uma pessoa inerte, ele não quer nada com Deus, ele está morto espiritualmente, não tem nenhuma inércia nele, está parado. E você vai ver isso muitas vezes nas pessoas que estão aí fora no mundo, que você conversa com essa pessoa, o semblante dele é decaído, tem uma tristeza profunda, porque ele não tem Deus. Mas quando muitas vezes ele se converte a Cristo Jesus, ele deixa de ser inerte e começa agora a ter uma vida feliz, e a sua semblante muda para alegria. Assim era nós também, vivíamos com o nosso semblante decaído, tristeza, depressão, mas agora, por ter Jesus Cristo, temos uma natureza nova, não estamos mais inertes. E fala assim, ó: assim que vivia o homem quanto estava sem Deus, ele vivia assim, né? Nessa natureza inerte, morto, vivendo sem Deus.
Então, nesse primeiro ponto, nós vemos essas duas palavras sobre que nós andávamos no sentido de passe falso e também nós errava o alvo, que era o pecado. Agora, para dar a continuidade, essa era a nossa condição anterior. Agora, no segundo ponto desse primeiro tópico, diz assim, as nossas ofensas e pecado. Como que eram nossas ofensas e pecado que nós tínhamos? E o escritor dessa lição, usando essa passagem de Efésios, ele começa a dizer assim, a má conduta, abre aspas, em outro tempo andaste, fecha aspas. Isto é descrito por Paulo por meio de uma metáfora no ato de andar. Então nós vamos ver aqui que ele diz assim, ó, andaste, quando nós lemos no versículo 2, que Paulo está usando essa metáfora de andar, na má conduta, em que em outros tempos vocês andaste em falso. Paulo começa a usar essa metáfora de andar, para quê? Para referir-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então Paulo começa a falar para os irmãos de Efésios, nesse versículo 2 do capítulo 2, olha irmãos, que está em Éfeso, vocês antes andavam em falso, vocês andavam em outras atitudes, andavam nos costumes que era praticado conforme o sistema mudando da época. Então Paulo está escrevendo para os irmãos de Efésios, olha, vocês andavam conforme o costume da época de vocês, da época que os irmãos de Éfeso estavam. Eles andavam naqueles costumes, antes de ter aceitado Jesus. Mas agora Paulo ele começa a dizer, olha, qual que eram os costumes que vocês andavam nessa época? Na imoralidade, vocês eram imorais, andavam na imoralidade. Vocês também, além de andar na imoralidade, andavam na mentira. Então nos costumes vocês eram imorais e mentiam, vocês não estavam falando verdade, mas vocês mentiam um contra o outro e sendo imorais. Mas Paulo ele começa a dizer, mas agora, por vocês estarem na igreja, ter aceitado Jesus, vocês têm que mudar essa forma de andar. E Paulo começa a escrever, aqui ele diz assim, mas, ele começa a dizer assim, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativa ao pecado, o que foi menos ajuste, a ser a medida de viver em seu tempo. Então o escritor ele quer dizer assim, olha, mas vocês salvos não devem viver da mesma forma que vivia na atitude do pecado. Trazendo para nós, hoje, nós também não devemos viver no costume desse mundo que nós estamos hoje. Qual que é os costumes do pecado do mundo que nós estamos hoje? Tantos pecados tem, são oferecidos aos jovens, oferecido às pessoas de mais de idade, né? Nós também mentíamos, nós vivíamos muitas vezes nas imoralidades, mas nós hoje não podemos mais viver dessa maneira. Por quê? Porque hoje nós estamos na presença de Deus e esses velhos homens, essas velhas criaturas não mais faz parte de nós. E nós vemos aqui, olha, muito menos ajustando-se às maneiras de viver desse tempo. Então nós não devemos, irmãos que está aí, nós não devemos ajustar-se das maneiras do pecado deste mundo. Aí você vai falar, irmão, mas o mundo tem coisa boa. Realmente, o mundo tem coisa boa. Qual agora nesse momento? Podemos usar a tecnologia de uma transmissão online pelo Facebook para usar uma coisa boa, para transmitir essa escola dominical, mas nós não podemos usar essa mesma tecnologia para acessar sites que desagradam a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa pode usar esse Facebook para fazer aqui, para mentir, falar coisa contra o seu irmão, defamar o seu irmão. Então assim também essa tecnologia, mas nós devemos usar isso para as coisas boas e não fazer coisas antigamente que fazíamos. Continuando aqui, ainda nessa parte dessa metáfora do versículo 2, da parte 2 que diz, andaste, diz assim, segundos os príncipes da potestade do ar. Quem que é esse príncipe
da potestade do ar que Paulo está se referindo. Quem que é esse príncipe? E diz assim, é uma alusão a Satanás, que exerce a sua autoridade sobre os poderes do mal. Indica que o agente maligno tem a capacidade de influenciar ao homem a desobediência e a incredulidade. Nós vemos que esse príncipe da maldade do ar, que é Satanás, ele tem, para aqueles que não têm Jesus Cristo no coração, de influenciar, fazer influência na pessoa para desobedecer a Deus, né? E cometer pecado. Mas nós vemos mais assim que diz assim, mais adiante nessa carta, a mesma carta de Efésios, Paulo alerta que a nossa luta não é contra esses tais seres, né, da maldade. E nós vamos ver que nesse versículo que Paulo está falando, é o versículo 6, o capítulo 6 de Efésios, né, no versículo 12, que fala assim, ó, esse versículo do capítulo 6, versículo 2 diz assim, Paulo falando, e nos diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as principados, contra os potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestes. A nossa carne, a nossa luta, não é contra a carne da pessoa física e nem contra o sangue, mas é contra a potestade, o príncipe desse mundo, Satanás, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas nós vemos aqui que, continuando dizendo, mais adiante essa carta, sobre essa leitura, Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra esses seres, contra a carne, né? E ele diz assim, contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Então, contudo, esses príncipes, potestades, Satanás, nós não precisamos de temer. Por quê? Porque Deus exaltou a Jesus Cristo acima de todos eles. A Bíblia fala que o nome de Jesus Cristo é acima de todo nome. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, que nós vemos aqui Paulo falando. Então nós vemos aqui que nós andávamos desse jeito, nós estávamos na desobediência, e Satanás, ele conseguia fazer influência na nossa vida, e falava assim, olha, vocês eram influenciados, mas agora vocês não é mais influenciado por Satanás, e vocês não têm mais que temer, porque a sua luta não é contra o seu irmão, a parte física, mas contra Satanás. Mas fica tranquilo, porque vocês têm Jesus Cristo, que está acima de Satanás, e é Ele que vai lutar por vocês. No terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos encontrar do versículo 3, Paulo falando, que diz assim, que nós já fizemos a leitura em classe, andávamos fazendo a vontade da carne, versículo 3, eles fazendo essa referência, andávamos fazendo a vontade da carne. Como que é isso? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, né? Algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, as práticas e todos os desejos desobedientes da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, né? Éramos filhos da ira. Isso é a condenação e desprovida do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Então, nesse versículo 3, no capítulo 2 de Efésios, nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne. E começa a dizer aqui ainda assim, ele fala, refere-se à inclinação de fazer o mal inerente à nossa natureza. E dá uma referência sobre Gênesis capítulo 6, versículo 5. Nessa parte do Gênesis capítulo 6, versículo 5, que você tem na sua revista aí,
Essa passagem é quando Deus olha para a humanidade, e Deus olhando para a humanidade, é uma coisa interessante, Deus se arrepende de ter feito o homem e os animais, e Deus ele resolve querer acabar com tudo, ele se arrependeu, poxa vida, fiz o homem, mas o homem só peca e só comete imoralidades, pecados, não quer nada comigo. Mas se você for continuando a leitura, aí você vai encontrar sobre o dilúvio. Aí Deus ele tem uma ideia: não vou destruir todo mundo, eu vou procurar uma pessoa, e ele encontra Noé, e através de Noé, Deus ele fala: Noé, vamos constrói uma arca, você colocar a sua família e todos aqueles que quiserem se salvar desse dilúvio. Interessante, naquela época a Bíblia fala que não chovia, não tinha chuva como tem hoje. Então Deus falou para Noé: olha, vai chover. E Noé, um homem obediente, ele começou a construir aquela arca. E a Bíblia fala que as pessoas daquela época de Noé, elas comiam, bebiam, vendiam, viviam todo mundo tranquilo, né? E nós vemos isso nos nossos dias. Até um mês atrás, antes dessa pandemia, nós vimos que as pessoas viviam tranquilo, todo mundo estava comendo, bebendo, trabalhando, quem tinha seus trabalhos, casando, festando em suas casas, muitas pessoas, quem tinha suas posses, e de repente vem essa pandemia e faz todo mundo ficar em suas casas com medo. É a mesma coisa. E assim foi Deus falar para Noé: olha, Noé, constrói essa arca. E Noé entrou nessa arca. Então é só uma referência rápida o que acontecia. Aquele povo estava desse jeito. Então continuando aqui, diz assim: era a natureza daquelas pessoas. Estão incluídos aqui os pensamentos. Os nossos pensamentos era perverso, as práticas de todos os desejos da carne. Paulo fala assim: olha, irmãos de Efésios, vocês viviam nesses desejos na prática do pecado. Os seus pensamentos eram perversos, só cometia pecado. E ele diz assim: com resultado éramos como filhos da ira de Deus. Então era a mesma coisa na época de Noé, era considerado como filhos da ira. Deus olhou para o homem, nesse capítulo 6, ele se irou com a humanidade e considerou como filhos da ira. Antigamente, quando andávamos no pecado, e Deus olhava para a gente, nós éramos considerados como filhos da ira. Continuando aqui: mas como resultado eram os filhos da ira. Isso era uma condenação desprovida de um favor divino. Nós não tínhamos esse favor divino. Aí diz assim, Paulo sublinha que essa era a nossa condição, de filhos da ira, no pecado, condição, essa era a nossa condição, a condição dos irmãos em Éfeso, antes de ter aceitado Jesus. E ele diz mais assim: entretanto, Paulo agora fala: prove o Pai, Deus, eleger-nos e predestinar-nos para filhos da adoção. Lembra que eu falei que Deus olhou para o povo naquela época e viu que todos estavam em pecado, mas quando Deus viu Noé, ele falou: não, Noé, gostei dele, ele vai construir uma arca e salvou a família dele. Assim também nós éramos em pecado, mas Deus olhou através de Jesus Cristo, enviando Jesus para nós, e hoje, através de Jesus Cristo, glória a Deus, somos regenerados e somos filhos de adoção. Através do sacrifício de Jesus, se tornamos adotados em Jesus. Aí você fala: irmão, adoção, para quem não sabe, vou usar rapidamente aqui, o que é uma adoção? Quanto muitas vezes tem crianças em orfanatos, que não tem mais seus pais, ou porque morreram, ou porque foram abandonados, estão ali dentro de um orfanato, esperando uma adoção. E tem pessoas que não têm filho, vão atrás disso, procuram as autoridades, entra na justiça, pedindo para a adoção de uma criança. E quando ele conhece essa criança, a justiça autoriza essa adoção. Essa criança se torna filho daquele casal. E presta atenção, não é simplesmente filho por filho.
essa criança agora tem todos os direitos daquela família. Se aquela família tem uma posse bem rica, vamos dizer que tem 3 casas, 2 fazendas, e essa família, esse filho cresce com eles, e de repente esse casal vem morrer, ele é adotado sim, mas ele tem todos os direitos, as propriedades passam para aquela criança, agora ele é dono daquilo, porque ele foi adotado, e a lei diz que agora, mesmo adotado, ele tem todos os direitos da herança, que muitos podem pensar, mas não tem. Assim é nós, através de Jesus Cristo, nós vamos ver na lição, através da graça, nós passamos agora a ter o direito da entrada no céu e de estarmos com Deus. Bem? Então essa parte aqui foi o primeiro tópico que nós vemos sobre a antiga natureza da ofensas e pecado que nós estávamos, né? Até aqui Paulo falando para Efésios, como era a condição, como era a nossa condição. Continuando aqui, agora nós vamos ver o tópico 2, é sobre vivificados pela graça. E nele nós temos 3 subpontos. O primeiro que é alcançado pela misericórdia e o amor divino. Depois nós vamos ver vivificados pela graça, né? E depois o terceiro ponto é exaltados por sua graça. É agora que nós vamos ver que nós passamos a ser, temos filhos de adoção através de Deus. Vamos lá. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. E nós vemos aqui falando, o escritor, por ato de bondade e misericórdia, estando ainda mortos, né? Mortos, Deus imensamente nos amou, imensamente, vai além do que nós podemos medir ou pensar, nos amou, e por isso nos vivificou, né, por meio da sua graça. Por que vivificar? Porque agora não estamos mais mortos como um corpo inerte, como eu falei na primeira parte, de um caixão tem um corpo inerte, mas agora fomos vivificados, temos vida de novo, já não estamos mais mortos, inerte, parado, mas estamos vivos de novo, andando para poder sentir a sua presença. Continua aqui, vamos lá. Primeiro ponto, diz alcançado pela misericórdia, pelo seu amor divino. Vamos lá. Diz assim: após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, nós vemos aqui Paulo no versículo 3 do capítulo 2, após constatar a condição da humanidade, né, sobre a ira de Deus, que estava sobre a ira, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, conhecendo uma nova conjunção adversa. O apóstolo declara exaltante, abre aspas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, fecha aspas, versículo 4 da leitura em classe. O ato de misericórdia implica em compaixão, simpatia para com os inimigos, né? Para com os inimigos. A carta de Efésios ensina que o prover à humanidade um meio de escape da merecida ira. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que promoveu a nossa salvação. E nós vemos aqui, então, Paulo passa a descrever os atos, os atributos divinos de Deus, né? Porque nós estávamos numa condição caótica, a humanidade estava em condição caótica, em pecado, já não tinha mais solução,
quanto Deus ele olha para a humanidade, ele vê a humanidade numa situação caótica, pecando e fazendo todo tipo de pecado. Aí você fala, irmão, que tipo de pecado? Todo tipo de pecado que desagrada a Deus. E Paulo passa a descrever os atos divinos, o amor e a misericórdia que altera esse quadro caótico. O amor e a misericórdia de Deus é capaz agora de alterar um quadro terrível para uma coisa boa, começando com uma conjunção de adversa. O apóstolo agora ele exalta Deus, ele fala assim, qual que era esse amor de Deus? O que Deus usou? Então Paulo começa a escrever, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Para Deus, então começa a usar de muito amor. Deus ele foi além do que ele queria. Ele falou assim, com o seu muito amor, Deus, riquíssimo em misericórdia, com muito amor, nos amou. Mesmo em pecado, do jeito que nós estávamos, ou Paulo falando na igreja de Éfeso, que estava, olha, mesmo na forma de pecado que vocês estavam, Deus nos amou muito, muito mesmo. E por nós sabemos que nós que somos conhecedores da palavra, ou você que está olhando, assistindo essa estudo da escola dominical, que acessou, que foi compartilhado, foi através de Jesus Cristo, morrendo na cruz, que ele demonstrou esse amor para conosco. E ele diz mais assim, para nós, o ato de misericórdia implica na compaixão. Deus teve compaixão e simpatia aos inimigos. Deus agiu de compaixão e simpatia. É a mesma coisa, nós muitas vezes achamos e agimos de compaixão com uma pessoa que tem uma necessidade, né? Muitas vezes nós agimos de simpatia com uma pessoa que nós não conhecemos, acabamos ajudando, né? É a mesma história ali do bom samaritano. Ele agiu de compaixão com aquele homem que estava caído, agiu de misericórdia com aquele homem que estava caído no caminho, o bom samaritano, uma parábola que Jesus faz. E assim é Deus, usou de compaixão para conosco. E nós vemos que na carta de Éfeso ensina que o prover à humanidade um meio de escape. Então Deus, Paulo falando, olha, Deus proveu à humanidade um meio de escape da merecida ira. Lembra que nós estávamos em pecado e nós éramos filhos da ira, mas Deus agora ele faz um escape. A humanidade não tinha escape, mas Deus preparou um escape para nós sermos livres do pecado, e Deus proveu um escape dessa ira. Deus não se mostrou apenas misericordioso, só de misericórdia, né? Mas abundante misericórdia. Deus não mostrou só misericordioso e misericórdia, mas ele mostrou ser abundante, além a mais de misericórdia. Paulo fala, Deus foi além a mais de uma misericórdia, foi abundante, muito mais de misericórdia. E ele continua assim, essa é a riquíssima misericórdia, procede do seu muito amor, né? Que procede do seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que essa magnitude do poder, essa magnitude desse amor que moveu a nossa salvação. Deus foi magnitude, uma coisa além do pensamento, para nos dar salvação. E nós vamos ver isso mais para frente. Agora vamos aqui, segundo ponto que diz assim, vivificados pela graça. Agora fomos vivos pela graça. Descreve as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, que é o versículo 5. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E diz assim,
esta frase quer dizer que nascemos de novo, né? Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, favor imerecido. Então Paulo, ao escrever ao Efésios, e o escritor da lição, ele começa a dizer que nós estávamos mortos, mas pela graça de Deus agora estamos vivos. E ele coloca e ele descreve aqui as dádivas concedidas, as bênçãos, dádivas é bênção concedida aos salvos. Qual que é as bênçãos que hoje nós que somos salvos em Cristo Jesus temos? Porque tem pessoas que ele não sabe, ele não conhece qual que é as bênçãos que ele tem, mas nós temos além de ser salvo, nós temos essas dádivas, essas bênçãos. Qual que é as bênçãos? Ele diz assim, concedida ao salvo. O apóstolo ele enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Primeira coisa, o amor de Deus te alcançou. Se você está hoje aí na sua casa, estudando, tem Jesus Cristo no seu coração, é porque esse amor de Deus te alcançou. Ele te alcançou e me alcançou. Alcançou a igreja desde lá dos apóstolos até o arrebatamento da igreja. Essa é uma dádiva, nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. Estando ainda mortos nas nossas ofensas e pecado, nos alcançou, ainda quando nós estávamos lá no pecado, antes de aceitar Jesus, esse amor nos alcançou. Aleluia. Isso significa que não éramos merecedores. Nós não merecíamos essa dádiva, esse amor. Nós não merecíamos. Paulo falando para Éfeso, vocês não mereciam, eu não merecia, você não merecia. Isso significa que não éramos merecedores desse amor. Mas, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivifica, nos traz a vida agora juntamente com quem? Com Cristo. Somos vivificados juntamente com Cristo. Quanto temos Jesus Cristo em nossa vida, aí você é vivificado. Lembra que eu falei que muitas vezes quando a pessoa não tem Cristo, ele vive triste, desamparado, não sabe para onde ir, mas quando ele aceita Cristo, agora ele tem uma alegria no coração, mesmo passando luta, prova, ele tem alegria no coração, quando ele sente a presença de Deus, porque agora está vivificado com Cristo. Continuando aqui, e ele diz mais assim, fomos vivificados sem mérito algum. Nós não tínhamos nenhum mérito, irmão. Eu não tinha mérito para ter essa graça, ser vivificado. Estamos vivos em Cristo, mas mesmo assim, pelo seu amor, pela sua graça, fomos vivificados. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, por meio da sua graça. E graça significa favor imerecido. Deus nos fez um favor que nós não merecíamos, a sua graça. Deus nos amou pelo seu favor. E por isso que hoje nós estamos na presença de Deus. Paulo falando aos Efésios, olha, vocês estão hoje aí por essa graça, por esse favor imerecido. Por isso que hoje nós sentimos a presença de Deus, por esse favor imerecido. Então, devemos cada dia mais, guardar, devemos nós cuidar dessa graça e não desperdiçar, como tantas pessoas muitas vezes têm desperdiçado esse favor imerecido, tem virado as costas para Deus, muitas vezes estava na presença de Deus, mas desprezou o favor imerecido. E esse favor imerecido nós lemos na Bíblia, foi quando Jesus Cristo morreu na cruz no Calvário, abrindo os seus braços, sendo pregado no madeiro, e derramou o seu sangue por nós, e através da sua morte nos traz vida e vida eterna, um favor imerecido. Deus fez esse favor, enviando o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por mim e por você, por nós, para nós termos essa graça, esse privilégio de sermos adotados, de estarmos na presença, ser vivificados. Continuando aqui agora, para correr que a hora está passando, diz assim, exaltados por sua graça,
Paulo agora fala, exaltados por sua graça. Paulo falando aos Efésios. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo. Observamos que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Qual que são os benefícios? Ressurreição, a vida eterna, galardão no céu. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem, Deus mostrou abundante riqueza da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação, né, e os seus privilégios são conferidos pela imensurável graça e favor divino e merecido. Então nós vemos aqui nessa parte que o apóstolo do gentio, Paulo é considerado o apóstolo do gentio, quando ele está escrevendo, exaltados por sua graça aos Efésios. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, né, juntamente com Ele, e nos faz assentar nos lugares celestes de Cristo. Você fala, irmão, mas ressuscitou? Sim, estavam mortos espiritualmente, vamos ressuscitar. E outra coisa que ainda vai acontecer, a Bíblia fala que ao arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, aquele irmão que morreu em Cristo Jesus, vai ser ressuscitado, e estarão nos ares com Cristo. E nós que estamos aqui, se formos arrebatados, seremos arrebatados no piscar de olhos, estaremos com Cristo no ar. Então Paulo começa, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo, e nós vamos assentar lá no céu, nos lugares celestes com Cristo. Observamos que a palavra juntamente indica que Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Então Deus agora, Ele concede a você, a mim, a igreja de Cristo, e Paulo falando para a igreja de Efésios, que o homem, agora através de ser exaltado pela graça, ele alcança esses mesmos benefícios, e aqui está descrito, a ressurreição, a vida eterna e o galardão do céu. Então você vai ser ressuscitado, quem morreu com Cristo vai ser ressuscitado, ele vai ter uma vida eterna com Cristo, né? E vai estar ali para receber o seu galardão, a sua bênção, vai receber o seu galardão. O galardão é uma bênção, é um prêmio, não sabemos como é esse prêmio, mas você vai receber esse prêmio por estar. Então nós agora temos esse mesmo direito. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui na terra, mas ascendendo aos céus, subindo depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele se sentou à direita do Pai. E a Bíblia fala que Jesus fala que depois que nós sermos arrebatados, nós também vamos sentar com Ele juntamente lá no céu. E Ele vai nos servir a santa ceia dele. Hoje, todo dia 30, todo último segundo domingo, ou dessa vez não foi diferente, que os irmãos vieram na igreja, teve a ceia aqui. Mas lá no céu, Jesus Cristo, vamos estar sentados, Ele vai nos servir a sua ceia, juntamente com todos os salvos em Cristo. Então nós recebemos essa bênção. Continuando aqui, por quê? Assim nos concedeu tais bênçãos aos homens. Deus mostrou o que para nós? A abundância de riqueza. Deus mostrou a sua abundante, uma coisa que vai além, abundante de riquezas que Ele tem para conosco. Nesse modo, ratificou que a salvação e o seu privilégio são concedidos pela imensurável. Sabe o que é imensurável? Puxa aí no dicionário. É uma coisa que você não tem como medir. É uma coisa que vai além. Eu desafio você me falar qual que é o final dos números. No ABCD, nós sabemos que a letra Z é a última letra do nosso alfabeto. Mas na numeração não tem fim. Então esse amor de Deus é imensurável, não tem fim que Ele nos concedeu. Essa graça, esse é o favor imerecido
de Cristo para conosco na nossa vida. Agora, para nós estarmos fechando o terceiro tópico, que nós vamos estudar sobre a salvação não vem de obras. Terceiro tópico, a salvação não vem de obras. E ele tem 2 pontos, que o primeiro é a graça por meio da salvação e as obras como evidência da salvação. Vamos lá. Diz assim, em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que nós já fizemos a leitura em classe, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas. A salvação do homem, a minha salvação, a sua salvação, não depende das obras humanas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Versículo 8 do capítulo 2, parte A. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A salvação não vem por obras. Mas uma vez salvo, o crente, o cristão, ele deve praticar boas obras. Não deve mais praticar as obras más, coisas erradas. Mas agora, como salvo em Cristo, ele deve praticar boas obras. É Paulo falando à igreja de Éfeso, olha, agora que vocês são salvos em Cristo, não pelas obras, beleza, a salvação não é pela obra, mas vem de Deus. Mas agora, como cristão, vocês devem praticar boas obras e não mais obras más agora. Se vocês mentiam, não mente mais. Se vocês enganavam, não engana mais. Se vocês roubavam, não rouba mais. Então é Paulo falando. Vamos lá, primeiro ponto diz assim, a graça por meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que nós já fizemos a leitura. Portanto, a salvação e o livramento do poder da maldição e do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que receberam a Cristo como Salvador. A palavra graça, essa palavra graça, ela é traduzida do grego por charis, que vem do grego, charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tomar por si a salvação veio da parte de Deus por meio da graça de Deus, ativa, e o livre-arbítrio capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. A sua liberdade não foi eliminada, a graça pode ser resistida. A fé deve ser concedida como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a nossa resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então nós vemos aqui a primeira parte que diz assim, salvação inclui a libertação, a salvação nos inclui a libertação da morte, já não vamos ter mais a morte espiritual. A salvação nos inclui, somos libertos da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, e ainda da ira vindoura, ainda Deus nos liberta da ira vindoura de Deus, que vai vir o julgamento de Deus sobre essa terra. Então nós estamos livres dessa ira, essa graça, essa salvação, da ira vindoura, que Deus vai fazer o julgamento ainda nessa terra. E nós vemos ainda mais, que ao mesmo tempo permite aos salvos desfrutar das bênçãos espirituais. Então permite você salvo desfrutar das bênçãos espirituais descritas em Efésios, que diz, portanto a salvação é o livramento do poder e da maldição
do pecado, da morte, a ressurreição do homem, a comunhão com Deus e uma bênção concedida a todos que receberem a Cristo. Então nós temos essas bênçãos, somos salvos, somos livres da maldição, do pecado, da morte física, morte espiritual, e seremos restituídos como homem, estamos restituídos à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Lembra que eu falei no começo? O homem lá no Éden, por pecar, ele perdeu a sua comunhão com Deus, mas agora, através do meio da salvação, dessa graça, nós somos trazidos de volta essa comunhão, temos a comunhão com Deus de novo. Você tem essa comunhão de adorar, louvar e bendizer a Deus em sua casa, aqui na igreja, quando voltar os cultos ao normal, lá no seu trabalho, nas ruas, você tem essa comunhão de estar com Deus. É Paulo falando aos Efésios, agora vocês têm de novo a comunhão com Deus. E nós vimos que a palavra graça, que nós falamos muitas vezes, principalmente em Romanos, graça. O que significa graça? Essa palavra graça é traduzida do grego, e essa palavra no grego é charis, e charis significa favor imerecido. Então nós recebemos de Deus um favor imerecido. Paulo falando nos Efésios, olha, essa salvação, essa bênção é um favor imerecido que vocês receberam de Deus. Não tinha outro jeito de receber. Deus deu de graça. Deus deu de graça, não cobra nada por isso. Então é um favor imerecido. Muitas vezes você recebe algo de graça, quando você ganha um presente, é um favor imerecido. E nós recebemos isso, é o favor imerecido, graça. Ela mostra, o que ela mostra? Ela mostra que a indicação para tornar possível a salvação por parte de Deus. Então essa graça mostra que a nossa salvação se torna indicativa e possível de uma salvação por parte de Deus. Mas continuando aqui, interessante, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e a capacidade do pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho. É por meio da graça que Deus ative o livre-arbítrio do homem e da mulher para responder com fé, se ele quer Jesus Cristo ou se ele não quer, se ele quer essa graça de salvação ou ele não quer. Ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém a nada. Então ele continua dizendo aqui, Deus não obriga ninguém a nada, é por meio do livre-arbítrio e pela fé, tem que ter fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. É fé, tem que ter fé. E ele diz assim, todavia, ainda assim o homem é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Nós vemos que nós temos o livre-arbítrio. Paulo falou, olha, vocês têm o livre-arbítrio de escolher Jesus Cristo, que é a salvação, ou o diabo, que é a perdição. Vocês têm o direito de escolher o céu ou o inferno. A graça, ela não é obrigatória, mas ela é livre da pessoa, do seu livre-arbítrio. Nós vemos hoje que tem pessoas que não quer, ele não quer. Então, não é nem por força, nem por violência, mas é do livre-arbítrio da humanidade. Quem convence o pecador do seu pecado, não é eu, é o Espírito Santo que nos convence. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque o Espírito Santo nos convenceu, nós dos nossos pecados, e que nós precisamos de Cristo. Continuando, diz aqui ainda, todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. A sua liberdade não foi eliminada, a graça pode ser resistida. Então nós vemos que a graça pode ser resistida. Continuando, diz assim, a fé deve ser concedida como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então a graça, a salvação, ela deve ser concedida como? Através da obra realizada de Cristo em nosso favor. Nós devemos saber que a nossa graça, a nossa salvação, quem realizou em nosso favor, não foi outra pessoa, não foi o A, não foi o B, não foi o C, foi Jesus Cristo, através da sua obra realizada por Cristo em nosso favor. Foi Cristo
que morreu na cruz em nosso favor. É através dele. E ela é a resposta da graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. É essa graça que é a resposta de Deus que você recebe a sua salvação. Mas por que Deus me amou? É uma pergunta. Como assim? É através de Jesus Cristo, que enviou, Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho amado, para morrer na cruz do Calvário. Através dessa obra, para hoje, nós temos essa salvação, essa graça de poder estar na presença de Deus. É isso que Paulo está falando aos irmãos em Éfeso. Olha, essa obra não é obra da carne, não é por suas obras, mas é através da obra de Cristo. Salvação não vem por obras méritas minhas, por eu ser legal, ser bondoso, fazer coisas boas, mas a salvação vem pela obra de Cristo. Continuando aqui, o ponto 2 diz assim: as obras como evidência da salvação. Agora nós vamos ver que as obras não é ser salvo pelas nossas obras, mas que as obras do cristão é como evidência da salvação. Continuando, diz assim: as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da palavra, a origem da salvação. A primeira expressão, ele abre aspas, diz assim, abre aspas, isso não vem de vós. Versículo 8, parte B da leitura em classe. Trata para a salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratificação, que a salvação não vem, abre aspas, não vem das obras, o que significa, indica, não se trata de uma recompensa alguma ao ato humano. Esta infração exclui a possibilidade de alguém ser salvo por o seu esforço pessoal. Então Paulo, na carta aos Efésios, quando ele está escrevendo a igreja Éfeso, no versículo 8, a parte B, ele diz assim, olha, ele usa uma negativa, ele fala não, uma negativa, e Paulo fala assim para os irmãos de Efésios, olha, ele diz assim, ó, a origem da salvação permite a expressão, isso não vem de vós. Paulo fala assim, ó, essa salvação não vem de vós, é uma negativa, não vem de vós, não é de vocês, não é porque você é legal, dá bastante like no meu vídeo aí, ou que você ajuda a pessoa agora nessa pandemia, manda a cesta básica, continue ajudando, ou que você faz grandes obras, como tantas pessoas acham que por obra alcança a salvação. Não vem por obras. Paulo falando, olha irmãos, não vem por obra, não é porque você é bonzinho, legalzinho, não vem por obras. Então ele usou essa negativa, ele diz, ó, trata da salvação, aí ele diz assim, ó, trata da salvação pela graça que provém de Deus, né? Que essa salvação trata da salvação que vem de Deus. A segunda ratificação é que a salvação não vem por obras, que indica que não trata-se de uma recompensa alguma do ser humano. Não é por recompensa que vem essa salvação, porque você é legal. Então Paulo falando. Essa afirmação de Paulo, exclui totalmente a possibilidade de alguém achar que a salvação é por esforço pessoal. Vou falar um negócio para você. Se você está achando que você é salvo, que eu acho que eu sou salvo, porque é pelo meu esforço humano, aí nós vamos usar um ditado popular, você caiu do cavalo. Uns falam que Paulo caiu do cavalo, não é caiu do cavalo. Então a pessoa, ela cai. Tem pessoas, irmãos, que não é cristão, faz muitas coisas boas, mais do que a gente. Eles falam, faz mais do que a gente? Faz. A Bíblia fala que os filhos das trevas é mais rápido que os filhos da luz. Ou melhor, que os pecadores, as pessoas lá no mundo, são mais ligeiros de fazer as coisas do que nós cristãos. Quanto nós pensamos em fazer uma coisa boa, eles já fizeram. Então nós vemos que isso pode dizer, olha, isso não é merecedor de vocês, não é por obra, tá bom? É por Jesus Cristo. Então ele dizendo aqui, continua assim, a salvação é uma realização divina. Agora, somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, né? Uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo,
somos novas criaturas e as coisas velhas se passaram. Então, através de Cristo, através da obra de Cristo, somos transformados e agora em Cristo somos novas criaturas e as coisas velhas passaram. Aquilo que era velho se passou, não fazemos mais. Por isso, o apóstolo continua, por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, quando Paulo falou não, ele usou essa metáfora de uma perspectiva negativa, outrora andava fazendo obras más, agora na parte 3, no versículo 2 e 3, agora por meio de uma perspectiva positiva, parte positiva, Paulo, somos instalados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Se Paulo falou não na negativa, não é por obras que vocês são salvos, né? Ele usou assim. Agora Paulo fala assim, olha, parte positiva, como instalado, agora vocês devem andar fazendo boas obras, não é por obra, mas por que vocês devem andar fazendo boas obras? Como meio para ser salvos, como meio para ser salvo e como evidência de salvação. Evidência de salvação. Aí você fala, como que é essa evidência de salvação? Como que uma pessoa lá no mundo vai saber que uma pessoa é cristão ou não? Se nós continuamos fazendo as coisas do passado. Então Paulo está falando em Efésios, ó Efésios, igreja de Éfeso, se vocês continuar praticando as mesmas coisas que vocês faziam antes, ninguém vai saber que vocês é cristão. Mas a partir de agora, através das boas obras, não mentimos mais, não roubamos mais, pagamos as nossas contas, andamos correto, eles vão saber que você é cristão. Olha, aquela pessoa é diferente. Ele agora não é mais igual eu. Esse amigo meu mudou. Alguma coisa tem diferente. Ele agora é cristão, né? Se refere a Cristo. E eles vão saber através das obras que você agora se tornou cristão, né? Nós vamos pregar o evangelho não só com palavras, mas com nossa atitude. A Bíblia fala que Eliseu, ele passava sempre por um caminho, ele e o seu rapaz, o seu ajudante, e uma certa mulher falou assim, ó, aquele é um santo homem de Deus. Ele nunca parou na casa daquela mulher e falou assim, ó, eu sou profeta. Não, só passava. E ela falou, aquele é um santo homem de Deus, e eu vou ajudar ele, vou fazer um quarto aqui na minha casa para hospedar ele quando ele passar por esse caminho. Então, pela atitude de Eliseu, ela sabia que era um santo homem de Deus. Agora vamos fazer uma pergunta para nós refletirmos, não precisa. Qual tem sido a nossa atitude como cristão perante esse mundo, ainda mais agora nessa pandemia? Será que temos sido cristão mesmo? Respeitado aí até as regras que têm sido impostas pelo governo, né? Para pensar. Conclusão da lição, porque já está acabando, diz assim, conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e considerados a perdição eterna. Portanto, o ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornou filhos por adoção. E essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem ao nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, nós estudamos hoje esses 3 pontos. E domingo que vem, vamos estar estudando sobre a condição dos gentios sem Deus. E nós vemos aqui, que nós aprendemos hoje, que antes da regeneração éramos filhos da ira, né? Era condenado à perdição eterna, e por amor divino, por um amor imensurável, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção de Deus. Essa gloriosa salvação nos concedeu independente das nossas obras, a nossa salvação, e a partir da salvação passamos
a praticar boas obras em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo. Mais à noite, às 19 horas, o culto da família vai ser transmitido de novo. Você compartilha com esse Face, com seus amigos, tanto da escola dominical como o culto, para estar alcançando aquele amigo seu que ainda não é cristão. Ajuda nós nos like também, ajuda nós a estarmos aqui, porque eu sei que no momento certo, irmãos, é meio estranho até dar aula assim, né? Acostumado a dar aula com os irmãos aqui, só tem os irmãos que estão na parte de assistência técnica, que Deus abençoe a todos, e não é fácil não, é estranho, tem que estar olhando para a câmera, e não é fácil, mas Deus, no momento certo, nós vamos estar todos reunidos aqui. Vamos estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus por mais essa escola dominical. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui nesse estudo da escola bíblica dominical e aprendemos, ó Deus, que pela graça somos salvos, que isso, Deus, não é por nosso mérito, aleluia, mas foi pelo imenso amor do Senhor nos concedido através de Jesus Cristo, ó Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, por esse amor, por essa graça, Deus, e que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã que tenha assistido essa escola dominical em seu lar, ó Deus. Oh, aleluia, a cada um que ainda não é cristão, que o Senhor também esteja abençoando grandemente para a glória do teu santo nome. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e tenham um bom dia.